Olá, bem-vindo a todos a mais esse conteúdo do canal. Hoje eu farei a leitura do quarto e último artigo do professor Olavo de Carvalho, que trata de uma vida de entrega absoluta aos estudos, de uma vida séria de estudos e aquisição de conhecimento e cultura para a formação da personalidade. Então, peço a todos que ainda não ouviram os áudios anteriores, dos artigos anteriores, que procurem aqui no canal do YouTube os artigos e aproveitem o conteúdo. Espírito e Personalidade, Diário do Comércio, 31 de janeiro de 2013. O espírito é aquilo que só chega a nós pelo pensamento, mas que o pensamento, por si, não pode nem criar nem alcançar. O espírito é a verdade do pensamento, a qual, por definição, está para além do pensamento, mesmo nos casos em que este cria seu próprio objeto. Quando, por exemplo, criamos mentalmente um triângulo, este já traz em si todas as suas propriedades geométricas que o pensamento, nesse instante, ainda ignora por completo. E quando ele as tiver descoberto uma a uma ao longo do tempo, terá de confessar que estavam no triângulo em modo simultâneo antes que as aprendesse. E mesmo quando apreende uma só, apreende algo que está no triângulo e não nele próprio. Não há, na esfera do mental, nenhuma diferença entre pensar o falso e pensar o verdadeiro. O pensamento só se torna veraz quando toca algo que está para além dele, algo que não se reduz de maneira alguma ao ato de pensar e nem ao pensamento pensado, algo que é o que chamamos de verdade. Como se vê no exemplo do triângulo, a verdade está para além do pensamento até mesmo quando o objeto deste é criado pelo próprio pensamento. O pensamento não domina e não cria a veracidade nem mesmo dos objetos puramente pensados. A verdade só aparece para além de uma fronteira que o pensamento enxerga, mas não transpõe. A verdade é o reino do espírito. A verdade é espírito, mesmo quando apreendida num objeto material. Nossos sentidos podem aprender a presença de um objeto, mas não podem, por si, decidir se essa presença é real ou imaginária. O pensamento tem de intervir colocando perguntas que completem e corrijam a mera impressão. Ele o faz em busca da verdade do objeto, mas quando chega a tocar nela, sabe que está não apenas para além dos sentidos, mas para além dele próprio. Caso contrário, não seria verdade de maneira alguma, e sim apenas uma impressão modificada pelo pensamento. A verdade é sempre transcendente à esfera do pensamento, das sensações, das emoções, de tudo quanto constitui o mental. Os testes de QI não medem a quantidade da atividade mental, mas a sua eficiência em transcender-se, em apreender a veracidade do objeto, a sua capacidade de vislumbrar, para além da esfera do pensado, o reino do espírito. Essa capacidade não se chama pensamento, mas inteligência. Ela é inteiramente alheia à quantidade, intensidade ou elegância formal do pensamento. De pensar morreu o burro, diz o ditado. Pensar falsidades dá tanto trabalho e às vezes até mais do que chegar à verdade. O pensamento bom não é aquele que se compraz na riqueza de seus próprios movimentos, mas aquele que se recolhe humildemente para dar passagem à inteligência, à percepção da verdade. A correção formal do pensamento pode ser importante às vezes, mas o pensamento, por si, não tem como aprender sequer a veracidade de sua própria correção formal. Tomar consciência da correção formal de um silogismo não é um pensamento, é uma percepção instantânea, intuitiva, se quiserem, de um nexo necessário entre dois pensamentos. Se não fosse assim, seria apenas um terceiro pensamento, cujo nexo com os outros dois teria por sua vez de ser provada silogisticamente e assim por diante até a consumação dos séculos. Mesmo a mera veracidade formal é veracidade e transcende o pensamento. Pessoas que pensam muito são, só por isso, chamadas de intelectuais, mas isso é errado. A vida do intelecto só começa na fronteira em que o pensamento se apaga para dar lugar ao vislumbre da verdade.
Tanto o pensamento quanto as impressões, a memória ou as emoções não fazem senão acumular motivos para que a verdade surja, depois, numa percepção instantânea. Essa acumulação pode ser longa e trabalhosa, mas não é nunca a finalidade, a meta de si própria. Toda a educação da inteligência deveria ter essas obviedades em conta, mas isso se tornou quase impossível numa época em que virou as costas à própria noção da verdade, para não falar do espírito, substituindo-a pela de projeção subjetiva, adequação, utilidade, interesses de classes, criação cultural e etc. Como se todas essas noções não afirmassem implicitamente a sua própria veracidade e não restaurassem assim, meio às tontas, aquilo que desejariam suprimir. No curso da sua evolução temporal, o indivíduo chega a ter uma personalidade intelectual, quando a submissão do seu pensamento ao espírito se tornou um hábito adquirido e se integrou na sua alma como reação usual e quase inconsciente. Em sentido estrito, conduzir o estudante a essa passagem de nível seria o objetivo de toda a educação superior, mas a redução das universidades à condição de escolas profissionais ou de centros de adestramento ideológico para militantes veio a tornar esse objetivo inteiramente utópico, elitizando em vez de democratizar o acesso aos bens superiores do espírito, como prometem fazê-lo todos os governos do mundo. O caminho, de certo, não está bloqueado para os estudantes que têm iniciativa pessoal e alguns recursos. O problema é que a conquista de uma personalidade intelectual num ambiente que desconhece a mera existência dessa personalidade humana, o caso, sem dúvida, do meio universitário brasileiro hoje em dia, é fonte de inumeráveis dificuldades psicológicas para o estudante, a começar pela quase impossibilidade de encontrar pessoas do mesmo nível de consciência com as quais possa ter diálogo e amizade. A personalidade intelectual só pode ser compreendida desde outra personalidade intelectual. O diálogo com indivíduos desprovidos dela é uma transmissão sem receptor, a ocasião de mal-entendidos e sofrimentos sem fim.